Olá, eu sou o pastor Daniel Reis e você está no Seminário Bíblico Querix. E hoje nós vamos para uma parte prática do nosso curso Primeiros Passos. Nós vamos falar sobre a disciplina do jejum. Então hoje nós saímos da questão conceitual e vamos trabalhar aqui questões mais práticas de disciplina, de podermos viver a glória de Deus. Então vamos fazer uma oração e pedir que o Espírito Santo nos dê graça e que seja uma aula abençoada em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço. Que essa aula, Pai, seja uma aula não somente com informações, mas que seja uma demonstração do Teu Espírito, do Teu poder, e que o Senhor nos ensine a transitar por essas disciplinas espirituais e desenvolver esse hábito de jejum, e que possamos vencer nossas dificuldades e experimentar o poder de Deus, e experimentar essa disciplina tão maravilhosa que é o jejum. Muito obrigado, Senhor, e que todo impedimento caia por terra e que a Tua presença seja notória nessa aula, e é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos aqui para o nosso texto base, que são palavras do próprio Senhor Jesus. E disse-lhes Jesus, e Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Aqui Jesus faz essa pergunta retórica. Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Ele mesmo responde. E aí ele traz o mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Então, irmãos, nós estamos vivendo nesses dias que Jesus anunciou. Haverá um dia que o esposo seria tirado, e o esposo foi tirado. E hoje nós temos sim que ver o jejum como uma prática espiritual, como uma disciplina que precisamos desenvolver. Introdução: o jejum se define pela abstinência total ou parcial de alimentos. Isso é bem claro, é bem simples. E isso por um período definido. Mas não é a deixar de comer, né, a falta de comida pela falta de comida, o jejum pelo jejum, não. Precisa haver um propósito. Então eu defino um tempo e eu estabeleço um propósito específico que Deus coloca no nosso coração. Então o jejum, ele é praticado pela humanidade praticamente em todas as épocas, né? Em outras culturas, outras religiões, nós encontramos também a prática do jejum. Mas o que é o jejum? É abstinência de alimento? É regime? É dieta? Não, irmãos. O jejum é uma disciplina espiritual. Então vamos aqui meditar em alguns textos sobre propósitos de jejum que nós encontramos no Antigo Testamento, tá? Então esses propósitos, eles vão trabalhar alguns aspectos que são para nós como uma referência. O primeiro é o jejum para consagração. Então havia um voto lá no Antigo Testamento que era chamado de nazireado, era o voto do nazireu. Então ele envolvia essa abstinência de determinados tipos de alimento, né? Então nós vemos ali o caso de Sansão. Número 6, versículo 1 em diante, ele diz assim. Não, na verdade aqui eu ia falar de Sansão. Sansão é lá de Juízes, mas Sansão era nazireu. Mas olha o que Deus diz aqui no Moisés, para Moisés. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem cascas, nem secas comerás. Todos os dias do seu nazireado não comerás de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Então aqui Deus ele dá uma orientação a Moisés sobre esse voto do nazireado. Então esse voto ele pode ser por um determinado período, e esse voto do nazireado ele acompanhava de jejuns. Então jejum de determinadas
elementos que no caso aqui era da vide, né, da uva. Então não podia beber vinho, não podia nem comer, nem as uvas secas, né, poderiam comer, porque era ali uma determinação desse voto específico. Então era um voto de consagração. Olha o que ele diz aqui, ó, fazendo o voto de Nazireu para se separar ao Senhor. Então hoje nós podemos fazer um jejum de consagração para se separar ao Senhor? Com toda certeza, com absoluta certeza. Você vai fazer um voto de jejum e você vai fazer isso para a sua própria santificação, para a sua própria separação, para se consagrar ao Senhor. Aí nós temos outro tipo de jejum aqui no Antigo Testamento, que é o jejum como arrependimento de pecados. Então Samuel jejuou juntamente com o povo como um sinal de arrependimento. Em 1 Samuel, capítulo 7, nós encontramos aqui no versículo 5 a seguinte descrição. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiveram ali água, e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Então aqui Samuel ele dá uma orientação ao povo para que fizesse ali um dia de consagração, de arrependimento. Olha que interessante isso, né? Muitas vezes as pessoas elas pensam no jejum como uma espécie de barganha com Deus, né? Eu vou fazer o jejum para ganhar alguma coisa de Deus, para conquistar. Irmãos, o propósito ele precisa ser um propósito muito específico, né? Então, propósito, jejum para arrependimento, isso é nobre, irmãos. Esse é um propósito bem considerável. Então, se a gente está enfrentando alguma situação de pecado, situação de alguém que, às vezes da nossa família, às vezes do nosso meio, faça um jejum de arrependimento, de intercessão por aquela pessoa, de se arrepender. Aqui o povo se arrependeram, derramaram água perante o Senhor no meio do deserto, né, em Mispá, e ali eles disseram: pecamos contra o Senhor. Eles se arrependeram, eles congregaram, eles jejuaram para arrependimento. Então, se o coração está endurecido, não está conseguindo vencer o pecado, o jejum de arrependimento é uma boa pedida. Jejum pela dor do luto. Davi jejuou em expressão de dor pela morte de Saul e Jonatas. Então, 2 Samuel 1,12, ele diz assim: e prantearam e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Então aqui, irmãos, esse é um aspecto interessante do jejum. Jejum por luto, por tristeza, por dor. Então, às vezes a gente, as pessoas estão passando por uma situação de luto, de perda, e aí a gente fala: não chora não, né? Não fica assim não, come, não sei o quê. E quando na verdade é o direito da pessoa de poder também expressar essa dor através do jejum. Então não é que só falta, perdi o apetite, né? Estou sentindo tanta tristeza que eu não tenho nem vontade de comer. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que jejuaram, né? Prantearam, choraram e jejuaram por um propósito, pelo propósito de honrar a memória de dor pela perda, pelo luto. Aqui no caso de Saul e Jonatas, né? E de todo o povo que tinha morrido ali naquela guerra e que tinha caído a espada. Então, o jejum por momentos de dor, de tristeza, também é um propósito para ser considerado aqui como um exemplo no Antigo Testamento. Jejum para buscar a proteção divina. Aqui é um ponto interessante. Esdras ele proclamou um jejum pedindo a proteção de Deus e também as bênçãos para a viagem que ele ia fazer. Então, nós conhecemos a história, né, de Esdras, né, que ele foi, pediu cartas ali, né, quer ver? Vamos ver o texto aqui, ó. Esdras, capítulo 8, versículo 21, ele diz assim, ó: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para os nossos filhos
e para todos os nossos bens. É óbvio, irmãos, que hoje nós temos a graça de Deus, hoje nós temos a presença dos anjos, o ministério angelical trabalhando, labutando a nosso favor. Mas, irmãos, se você vai passar por uma situação difícil, vai fazer um evangelismo na rua, vai trabalhar com morador de rua, vai nas situações de perigo, faça um jejum pedindo para Deus proteção, pedindo para Deus que Ele dê um caminho seguro. Vai fazer uma viagem, puxa, a gente vai viajar, vai pegar uma estrada, vai lá para o Nordeste de carro, meu Deus, quanta estrada, quanto chão, faz um jejum antecipadamente, Senhor, prepara o caminho, prepara um caminho seguro, livra-nos, Senhor, de todo mal, livra do acidente, do incidente. Eu sei que a oração é a chave, mas o jejum é a disciplina. Quando você se posiciona em jejum, coisas extraordinárias, livramentos extraordinários. Então você pode fazer um jejum também de intercessão. Se você tem alguém que você conhece que vai fazer uma viagem, que vai precisar de um caminho seguro, sabe? Se coloca na brecha, jejua por aquela pessoa e Deus vai operar. Deus vai trazer bênçãos e livramentos para tudo, para os bens, para os filhos e para tudo que aquela pessoa fizer. Amém? Glória a Deus. Jejum para enfrentar situações difíceis. Aqui nós temos um modelo mais clássico sobre o jejum do Antigo Testamento, que é o jejum de Ester. É quando Ester pede que o povo jejue, né? E ela mesma também iria jejuar, ela e as suas servas ali, para que ela pudesse passar por uma situação difícil. Ela tinha que entrar na presença do rei e que não era permitido. Se ela entrasse na presença do rei e se o rei não estendesse o seu cetro, aquela pessoa seria condenada à morte. Então olha o texto de Ester, capítulo 4, versículo 15. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e junta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, e nem de dia e nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Aqui Ester, ela estava prestes a enfrentar uma situação difícil de vida ou morte. Tanto é que ela aqui reconhece a possibilidade até dela morrer. Ela fala, e se perecer, pereci. Mas ela convocou o povo, convocou as suas servas e disse, vamos jejuar durante 3 dias. Irmãos, se você soubesse o poder do jejum de 3 dias, jejum é algo tremendo. É algo poderoso. E aqui Ester teve sua resposta, porque ela se apresentou diante do rei e o rei estendeu seu cetro. E ela pôde entrar na presença do rei e nada, nenhum mal aconteceu com ela. Mas o povo todo jejuou, as suas servas jejuou e até ela jejuou por 3 dias e por 3 noites e não comeu nada e nem bebeu nada, que foi um jejum total. Ela nem comeu, nem bebeu, nem água. 3 dias sem água e sem comida é um jejum poderoso. A gente faz jejum de 3 dias, mas só sem alimento, bebendo bastante água, né? Jejum sem água, 3 dias total, eu nunca fiz. Eu sempre fiz jejum de 3 dias somente com água, né? Mas aqui todo o povo jejuou e foi uma bênção. Jejum como intercessão. Daniel orando e jejuando por Jerusalém, por seu povo. A gente conhece aqui a história de Daniel, quando Daniel ele começa a jejuar, o jejum de Daniel, que a gente conhece de 21 dias, né? Capítulo 9, aqui a gente teve aqui o capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 2 e 3, que diz assim, ó: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com orações e súplicas com jejum e saco e cinza. E naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, 21 dias. Alimento desejável eu não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E aqui nós sabemos que a resposta de Daniel foi poderosa.
o anjo apareceu, o anjo Gabriel veio, ele veio, ficou uma peleja no céu, você conhece a história, e aí ele veio com a resposta, mas aquele jejum era de intercessão. Daniel, ele encontrou nos escritos de Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos, então ele orou para poder entender, né, orou pelo povo, orou, colocou o seu rosto ali diante do Senhor, e a resposta veio desde o primeiro dia, Daniel, que você se pôs a orar e jejuar e buscar a face do Senhor, lhe foi enviado a resposta. Eu saí com a resposta. Então, jejum de intercessão tem resposta. Aleluia. Porque você está fazendo um sacrifício, você está ali fazendo algo muito difícil em favor de alguém, em favor de um povo, em favor da igreja. Né? Temos que jejuar em favor da igreja, isso é uma bênção. E agora, na segunda parte aqui, um pouco mais rápido, vamos falar sobre o jejum no Novo Testamento. Né? Então, um dos propósitos assim que nós encontramos no Novo Testamento é o jejum para preparação. Né? E o exemplo foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Então, a preparação, primeiro, para a batalha espiritual. Jesus mencionou que algumas castas, né, determinadas castas de demônios, elas só saem por meio de jejum e oração, né, porque o jejum, a oração nos reveste de poder e de autoridade. Então Mateus 17, 21 diz, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, quando você vai expulsar um demônio, ali, você não vai orar para Deus e falar assim, Senhor, tira esse demônio dessa pessoa. Não é assim que a orientação bíblica nos traz. A orientação bíblica nos mostra que eu preciso exercer a autoridade, eu preciso expulsar o demônio. Então ali Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Então, expulsar não é orar. Expulsar é mandar embora, é exercer a autoridade. Então por que aqui Jesus ele fala de oração e jejum para expulsar determinadas castas de demônios? Isso fala de preparação. Então, a vida de jejum e oração nos prepara para a batalha espiritual. Não é que eu vou orar e jejuar no momento da batalha espiritual, não, mas ela me prepara para os momentos em que ali, como no caso ali daquele jovem lunático, que foi esse caso, que os discípulos não puderam expulsar, aquele pai que trouxe o filho e os homens de Deus ali, os apóstolos não puderam expulsar, não conseguiram expulsar, e ali Jesus fala que existe uma batalha espiritual, que para ser vencida, ela precisa estar contextualizada em jejum e oração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a preparação para a batalha espiritual. E o segundo ponto aqui, que também é bem legal, bem interessante, é o jejum como uma preparação para o ministério. Né? Jesus só começou o seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo e se preparado em jejum no deserto. Então, lembra de Lucas, do início lá do ministério terreno de Jesus, Lucas 4, aqui eu separei alguns textos isolados aqui para ficar mais fácil a leitura. Olha o que diz, e Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e determinados dias teve fome. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo, então, pela virtude do Espírito Santo, pelo poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então aqui Jesus, antes de ele iniciar, quando ele vem para João para ser batizado no Rio Jordão, diz a Bíblia que vem sobre ele o Espírito Santo, e o Espírito Santo leva ele ao deserto. O Espírito, ele foi levado, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então ali ele jejuou 40 dias e 40 noites. Irmãos, jejum de 40 dias nem Satanás pode suportar. De tamanha é a glória que uma pessoa pode alcançar com um jejum tão prolongado. Irmãos, é possível? É possível, irmãos. Nós temos exemplos no nosso meio contemporâneos de homens que realmente experimentam essa glória de jejuns prolongados. Né? Nós temos um exemplo
de um homem de Deus muito conhecido, que é o Luciano Subirá. Ele tem até um livro que chama A Cultura do Jejum, que eu até aconselho, você acha até aí na internet. A Cultura do Jejum. Ele fez jejuns, ele já fez mais de uma vez jejuns de 40 dias, só tomando água. E esse jejum de 40 dias foi acompanhado por médicos, e então ele explica a fisiologia do jejum, então o que o jejum causa no nosso corpo. Então o jejum é algo tremendo, é algo poderoso. E fala assim, 40 dias, pastor, é impossível. Não, não é impossível, é possível, mas precisa ter uma disciplina, você precisa desenvolver esses aspectos da disciplina. Então assim, você não vai começar fazendo um jejum de 3 dias. Pastor, eu vou fazer um jejum de 3 dias. Você não vai aguentar, você não vai conseguir. Por quê? Porque o seu corpo precisa estar preparado. Então qual é o conselho? O conselho é, comece aos poucos. Então você vai lá, vai fazer um jejum, entrega o café da manhã. Assim, essa semana eu vou entregar o café da manhã tal dia. Você vai, consagra um jejum, entrega o café da manhã, vai almoçar meio-dia, não come nada, no período da manhã não toma o café. Aí você vai acostumando o seu corpo, vai chegar um momento que você vai falar assim, não, hoje eu vou entregar o almoço. Aí você vai falar, meu Deus, eu vou entregar o almoço e só vou me alimentar às 15 horas. E vou comer só um lanchinho ali, não vou almoçar. E ali você vai consagrar ali aquilo, o seu organismo, o seu corpo vai se adaptando, vai crescendo em poder, em glória, em capacidade de suportar o desconforto do jejum. O jejum gera desconforto, irmão. Mas a recompensa, a consequência do jejum é infinitamente maior. Então vale a pena o desconforto, suportar o desconforto para viver uma vida abençoada, uma vida cheia de Deus. E aqui nós temos um modelo, né? O jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus não é apenas uma prática religiosa, né? Mas um momento de atitude, né? Atitude de coração, de levar mudança para as vidas, para praticar o amor, praticar a justiça. Então a gente já teve situações de fazer jejuns e levar marmita para os moradores de rua, e a gente mesmo está em jejum. Isso daí é uma coisa tremenda, irmãos. É uma coisa tremenda. Por quê? Porque você vive isso que está em Isaías 58, que é o modelo que agrada a Deus. Então Isaías 58:5 ele diz assim, seria este jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que se incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Que Deus está fazendo uma pergunta retórica. Assim, você quer fazer jejum para só você ficar ali se humilhando e achando que é isso que eu quero? Chamarias tu isso de jejum e dia aprazível ao Senhor? Olha o que Deus está falando aqui em Isaías 58. E aí ele continua, versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade. Isso aqui é muito poderoso. Soltar as ligaduras da impiedade fala de libertação. Então você que é ministro de libertação, você que está militando nessa guerra espiritual, está se preparando para ser um intercessor, para ser um libertador, jejum é libertar, é soltar ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo. Ou seja, quando você ora, você jejua, você transita, você se movimenta numa dimensão do Espírito tão poderosa que você é capaz de libertar pessoas. Jejum é libertação, jejum é sinal de libertação. Então você que trabalha com libertação, não pense que dá para viver um ministério de libertação sem uma prática disciplinada de jejum. E aí ele diz, né, e que deixes livre o oprimido e despedaces todo o jugo. Irmãos, o jugo é aquele negócio que colocava no pescoço do animal que puxava o arado. Irmãos, tem muita gente preso a julgos do inferno e das trevas que precisa ser liberto. E o jejum é uma prática que Deus agrada. Esse é o jejum que Deus aprova. Que a gente possa viver jejuns de intercessão para libertar pessoas.
E aí ele continua no versículo 7, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Então é isso, o jejum não é só deixar de comer, mas também é repartir com o faminto. Né? Reparta com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados. Jejum também é compaixão, jejum também é ação social. Né? E quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. Ou seja, nós precisamos olhar, quando jejuamos, olhar para o necessitado, para o pobre, para o desprezado. Né? Quantas madrugadas que o frio chegou a 5 graus e a gente saiu na rua com muitos cobertores, com pares de meia, para entregar ali para os moradores de rua. Ali tinha pessoas que estavam ali que poderiam até morrer naquelas calçadas. E eu tenho certeza que ali um ato de compaixão, de levar um cobertor, esse é o jejum que agrada a Deus. Esse é o jejum que o Senhor se agrada. Esse é o jejum que rompe. E aí ele dá a resposta, a consequência desse tipo de jejum. Olha o que ele diz aqui no versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ou seja, jejum que agrada a Deus é acompanhado de glória. A glória é a retaguarda, ou seja, vai vir atrás de você, vai te acompanhar, você vai caminhar cheio de glória, porque esse é o jejum que agrada a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, conclusão, se você não está acostumado a jejuar, como eu já disse ali um pouquinho atrás, comece por um jejum pequeno, né, e vai aumentando aos poucos. Se você sentir de Deus que deve parar, pare. Né? É uma coisa assim, qual é a regra de ouro do jejum? É que não existe regra. Deus que vai falar com você. Então, se Deus te pedir algo, você tem que ter essa sensibilidade de buscar em Deus. Né? Quando eu vou jejuar, eu peço que Deus fale comigo. Eu falo, Senhor, é para eu jejuar? É para eu fazer isso? E aí, às vezes, Deus fala, Ele fala, faça. Mas como eu vou fazer esse jejum? Não, faça até as 18 horas. Né? Jejue até as 15 horas. Então faça 2 dias de jejum, faça 1 dia, faça 3 dias. Então Deus ele faz. Então qual que é a regra do jejum? É sentir o que Deus está direcionando. Então se você sentir de Deus que é hora de parar, para de jejuar. Se você quer interromper ali, você sentiu de interromper, pare, não tem problema. Se você assim não aguentou, puxa, comi, pastor, não aguentei, não tem problema, continua. Né, hoje fez ali, não deu certo, não conseguiu finalizar o propósito, continua. Né, se você tem problemas de saúde, procura opinião médica. Né, ou seja ousado, né, experimente, vá aos poucos, né, vai experimentando. No meu caso, eu não tenho diabetes, eu estou na condição de diabético. Então, isso não vem de Deus, não foi Deus que me deu, então eu não tenho. Quando eu comecei a jejuar, eu tinha esse dilema, esse paradigma. Eu falava assim, mas como eu vou jejuar? Eu tomo insulina, vai me dar hipoglicemia, eu vou passar mal. E aí eu fiquei com aquela coisa assim, aquele medo de jejuar. E aí um dia eu quebrei esse paradigma. Eu falei assim, Senhor, eu vou jejuar. Aí eu fui lá, medi a glicemia, tal, não tomei a insulina, deixei ali bem certinho, ali bem controladinho. E aí comecei a fazer o meu jejum. Meus irmãos, pasmem, eu descobri que a diabetes não era um impedimento, que a minha glicemia não caía quando eu deixava de tomar insulina e também deixava de comer, então ela também não subia e também não caía. Então é uma bênção, é só começar, é só iniciar. Amém, irmãos? Então esse tema é um assunto muito importante, irmãos. Crente precisa entender que jejum é uma disciplina, e jejum é coisa de crente. Às vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas o pastor jejuou assim 3 dias, né? Não é muita coisa, é muito louco isso, ficar 3 dias sem comer. Irmãos, é possível. E nós, na nossa geração, nós temos uma geração que o conforto, sabe, tudo gira em torno do bem-estar. Quebra essa carne, irmão. Quebra esse desejo carnal. Coloca a tua carne no lugar dela. Como? Através do jejum, através da disciplina do jejum. Amém? Então espero que essa aula
tenha sido uma bênção. E na próxima aula eu te espero, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.